Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Salmo 121. Diz assim o Salmo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Na minha Bíblia está como tema Deus, o fiel guarda dos homens. Nós temos neste salmo um tema natural: Deus é a nossa proteção. Nós sabemos que o planeta em que nós habitamos, nossa terra, nossa casa, sempre foi e está sendo cada vez mais um lugar muito perigoso. Nós moramos num lugar onde há perigo. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia diz: no mundo tereis aflição. Então a terra é um lugar cada vez mais perigoso. E a gente nunca sabe de onde vem o perigo. Tem hora que nós estamos assombrados com o terror, outra hora com as tragédias, outra hora com os acidentes. Estamos vivendo o calor de uma notícia, né? Alguém em terra morre com a queda de uma aeronave. Parece que ele está seguro em terra, ele não está na aeronave, mas ninguém está seguro em lugar nenhum. No mundo há perigos. Nós sabemos que existe perigo de todos os lados. Nas grandes capitais, no interior, na vida pacata do interior de qualquer país, numa escola a violência, as epidemias, as tragédias, tsunamis, terremotos. Tudo isso a gente vê e assiste todos os dias. Você olha em volta e fala: e o meu socorro virá de onde? Às vezes nós temos alguma forma de tentar prever ou de nos proteger, mas não é o suficiente. Chegar ao ponto de falar assim: olha, o meu socorro vem do Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra. A gente pensar no salmista que vivia sempre o sobressalto de morrer a cada dia, de uma emboscada, de um dia ser o último, e ele falou: o meu socorro vem do Senhor. E ele vai continuar dizendo: o Senhor não dorme, o Senhor não encaminha, o Senhor não tem horário de atendimento, Ele não tem dificuldade com o atendimento. Não vai acontecer com o Senhor como pode acontecer com qualquer outro tipo de socorro. Quando você precisa de alguém falar: olha, isso não é possível, isso não tem agora, isso é muito caro, isso está muito longe, isso demora. O meu socorro vem do Senhor. Esta lição é uma lição que a gente precisa de uma certa determinação, de uma maturidade no relacionamento com Deus, para vivermos nessa confiança. Porque é humano, é natural a gente se referir ao Senhor, mas nós não temos às vezes condições de falar isso assim: olha, eu olho em volta, vejo tudo que tem. Da onde vai vir o meu socorro? Aí eu pergunto: que hora? Num centro cirúrgico? Num diagnóstico? Num acidente? Numa vida normal? Que hora que você vai precisar de socorro? Num relacionamento? Nas finanças? Numa proteção? Quem sabe? Geralmente, quando se precisa de socorro, nem sempre ele está perto. Quando alguém vai ficar sabendo que você estava precisando de socorro, já passou muito tempo. Quando Deus falou para Abraão sair da sua parentela e ir para uma terra que ele ia mostrar, Abraão, quando chegou na Palestina, ele já estava onde Deus mandou. Ele tinha que ficar lá. Mas a Bíblia diz que ele começou a se movimentar. Ele começou a andar de um canto para o outro. Por que Abraão começou a se movimentar de um canto para o outro?
porque ele tinha uma promessa de Deus, de que ia abençoá-lo, ia protegê-lo, Deus ia ser o seu socorro, mas ele vivia num lugar onde ele sofria emboscadas constantes. Alguém que quis matá-lo por causa da mulher dele. Era comum saques, era comum atentados violentos. Essa andança de Abraão era mais ou menos assim: eu confio em Deus, mas eu também vou me garantir. Ele não estava confiante de que ele ia se garantir sozinho, mas num primeiro momento ele também não estava confiante de que ele tinha que confiar somente em Deus e que Deus ia guardá-lo. Nessas caminhadas, depois de passar por alguns perigos, e lá no final da caminhada, quando Deus disse para Abraão: agora eu sei que você temes a Deus, ele chegou nesse nível aqui de falar: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, queridos, a lição que nós temos que aprender no Salmo, ele quase por si, é um salmo que só de ler a gente já é abençoado, mas por outro lado, ele nos leva a relacionar com Deus num nível de confiança mais elevado, de alguém que tem um relacionamento com Deus e que ele descansa aí, o seu socorro vem do Senhor. Quando fala que vem do Senhor, não está dizendo como, pode ser através de alguém, de alguns, de um remédio, de um médico, de uma pessoa, de uma oração, mas o fato é que veio do Senhor. É alguém que sabe que ele virá, e ele virá do Senhor. É uma confiança que ele diz: ao Senhor que fez o céu e a terra, ele não vai permitir que os teus pés vacilem, ele não dorme, ele guarda, não descansa, tua sombra é a tua direita, e ele vai cuidar de você. A dificuldade nossa no nosso relacionamento com Deus é que, às vezes, nós passamos pela orientação dos religiosos, que eles ensinam um relacionamento com Deus via pessoas, via igrejas, via grupo. Então ele vai a Deus por alguém. É diferente de quando Deus usa alguém para vir a eles. Faz o caminho inverso. Esse foi o motivo porque Jesus não entrou na religião deles. Fala, aquele templo era de Deus, era para Jeová, Jesus é o Filho de Deus, aquele é o povo de Deus, o culto é a Deus. Por que Jesus não participou? O que tinha de errado naqueles cultos? O templo foi dado as medidas e a ordem para construir pelo próprio Deus. Está na cidade de Deus, Jerusalém. Está no povo de Deus, por ordem de Deus, o templo é para Deus. E aquelas pessoas que estão ali oficiando, elas são sacerdotes de Deus, são escribas de Deus. E Jesus é o Filho de Deus. Ele teria que ser o líder lá. E Jesus não entrou na religião deles. E Jesus disse que eles estavam todos errados no relacionamento deles com Deus. Por quê? Porque eles se colocaram como intermediário entre as pessoas e Deus. E a função deles, na verdade, era orientar as pessoas a terem um relacionamento com Deus. Eles seriam enviados de Deus para as pessoas, e não uma espécie de pedágio. Aí Jesus diz para eles que eles estavam fazendo tudo errado e que ele não ia participar daquilo não. Se você ler lá em Mateus 21, antes de Jesus, é o contexto que antecede, quando Jesus fala: ai de vós escribas, vocês gostam da cadeira de Moisés, vocês gostam de honraria humanas, vocês gostam de defraudar o pobre, vocês gostam de, a pretexto de longas orações, buscar glórias humanas. Antes de Jesus fazer isso, Jesus contou para eles 3 parábolas que eles entenderam e ficaram furiosos. Jesus disse que Deus era como um pai que tinha 2 filhos e que ele mandou os 2 ir trabalhar, e o primeiro falou sim, mas não foi. E o segundo falou não, mas depois foi. O primeiro era os judeus, o segundo era os gentios. Falou: vocês judeus, quando Deus chamou, vocês disseram sim, mas depois não foram fazer. Se apresentaram bonzinhos a Deus, mas na hora de cumprir com a obrigação, eles não fizeram. O outro filho que disse: não, eu não quero trabalhar na tua seara. Depois ele pensou, se arrependeu e foi. E eram os gentios. E Jesus falou assim para eles: quem vocês acham que Deus está feliz com eles? Eles responderam: o segundo, né? Aí Jesus monta outra parábola, fala: olha, Deus é como um homem rico, ou um senhor de uma terra, que ele plantou uma vinha, e ele sachou, ele cercou, ele colocou uma torre, ele adubou,
Ele deu todas as condições e arrendou essa vinha para alguém. E quando chegou o tempo, ele veio buscar os seus devidos frutos. Apesar dele ter feito tudo, só tinha fruto azedo. O que vocês acham que ele vai fazer com a vinha? Nem esperou a resposta, ele respondeu, ele falou, ele vai destruir tudo, vai virar pasto. Quem que era a vinha? Era eles também. Ele falou, olha, Deus te deu condições, hein? Deus trabalhou na tua vida como povo, como pessoa. Deus te libertou, Deus limpou a terra, Deus tirou a pedra, Deus tirou o carrapicho, Ele adubou, Ele colocou uma cerca, Ele não deixou o inimigo invadir, Ele colocou uma torre de proteção para o inimigo não invadir de longe, para ver o inimigo de longe. E aí, quando chegou a hora dele vir buscar o fruto que lhe pertence, era uva azeda. Havia uma forma de tratar Deus que Deus chamou de uva azeda. Ele fez algo tão bom. E por que que agora a uva é azeda? O que você acha que ele vai fazer com essa vinha? Aí ele mesmo responde, ele falou, ele vai destruir a cerca, vai tirar a torre, vai destruir tudo, isso vai virar pasto. Não vai dar certo. Na terceira parábola, ele conta a parábola das bodas, em Mateus 21. São as três na sequência. Antes de, em 23, ele falar que eles serão rejeitados por Deus. Aí ele diz que Deus é como um pai que vai casar seu filho. Ele vai casar seu filho e ele mandou 2 convites. Um avisando que o evento vai acontecer, era comum num casamento judaico. Um falava do evento e o outro era um convite com os detalhes. Data, local, traje. Um avisava que ia ter o evento, era o primeiro. Vai acontecer. Meu filho vai casar. Está sabendo? Primeiro convite. Segundo convite, tinha os detalhes. Aí você era convidado. Reforçava o primeiro. E ele disse que os convidados disseram que eles não iam, não. Um falou, comprei um terreno, preciso ver. O outro tinha um outro compromisso, me tenha por escusado. E foram dando desculpas. E aí Jesus, na parábola, diz que o rei que ia casar seu filho, falou que os convidados não eram dignos. E deixou eles para lá e falou, agora convida todo mundo. Convida periferia, pobres, gente de todo tipo, para que a minha casa se encha. E aparece alguém lá sem traje nupcial. E eles entenderam também e ficaram furiosos com Jesus. Então essas parábolas que antecedem a repreensão de Jesus aos religiosos, é porque ele estava dizendo assim, olha, vocês foram chamados por Deus, achados, eleitos, Deus fez coisas na vida de vocês, para vocês serem de Deus na vida de alguém. Não para ser atravessadores de alguém para Deus. É o contrário, nós existimos para que alguém tenha um relacionamento com Deus. Primeiro, nós somos chamados para viver isso. Segundo, essa é a nossa função. Não nos colocarmos como barreiras. Aí Jesus disse, olha, vocês nem entram com essa atitude no céu e nem deixam os outros entrarem. E quando vocês conseguem alguma coisa, vocês conseguem para vocês, não é para Deus. Então, queridos, é muito fácil a gente se desviar dessa verdade. É muito simples. Eles se colocaram como atravessadores, como donos da verdade. Agora eles queriam que as pessoas que quisessem ter comunhão com Deus passassem por eles. E a missão era o contrário. Era para levar as pessoas a ter uma comunhão direta com Deus, e eles seriam de Deus para que isso acontecesse. É uma coisa muito comum nos dias de hoje. A propaganda para as pessoas aceitarem esse tipo de conduta é que as pessoas estão sempre em busca de mais. E a ideia que se tem de quando você vai se relacionar com Deus é que Deus vai te dar cada vez mais. Ainda estávamos falando isso na oração agora. Deus vai te dar mais. E à medida em que você se aproxima de Deus de fato, você vai entender que Deus não te dá mais, Ele te ensina a viver com menos. Ele te capacita para viver com menos. Ele te fortalece para você viver acima das circunstâncias.
É isso que aconteceu em toda a Bíblia, em toda a narrativa. Eu não consigo pensar em uma única pessoa da Bíblia que não foi assim. Todos eles, antes deles se tornarem pessoas para falar, não, o meu relacionamento é direto com Deus, eles passaram por esse procedimento de esvaziamento de si mesmo e de coisas, que é o caminho do paganismo, que é o caminho dos religiosos. A religião, eles sempre oferecem que se você cumprir com ela, seguir ela, obedecer a ela, você terá mais. Aí quando você vai para o Evangelho, você vai ver que quanto mais perto de Deus você chega, Ele te ensina você viver com menos. Ele te capacita a viver com menos. Até chegar ao ponto de Paulo falar assim, olha, eu aprendi, ele não sabia disso, eu aprendi que o poder de Deus opera nas fraquezas. Nessa dependência da pessoa falar, o socorro meu é o Senhor. Senhor é tudo que eu tenho, porque o Senhor é tudo que eu preciso. Ele vai cuidar de mim direto, através de alguém, através de alguma coisa ou de alguma forma, mas nós não temos dúvida que isso virá dele. Porque ele não dorme, porque ele sabe todas as coisas, ele te guarda, ele te guardará de todo o mal, ele guardará a tua saída e a tua entrada. O Senhor fará isso desde agora e para sempre. Deus disse assim, olha Abraão, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoá-lo. E quem te abençoar, eu vou abençoá-lo. Então Deus estava dizendo assim, olha, vai ter gente que vai te amaldiçoar. Falou, quem te amaldiçoar? Ele poderia perguntar, Senhor, e quanto tempo depois que alguém me amaldiçoar, é que o Senhor vai amaldiçoá-lo? E quanto tempo depois que alguém me abençoar, é que o Senhor vai abençoá-lo? Não tem tempo. O tempo vai passar e isso vai ser proverbial. O Senhor vai te confirmar, Abraão. O Senhor vai te confirmar na terra, mas você vai ser amaldiçoado, você vai ser perseguido, até você aprender a confiar no Senhor. Ah, mas Abraão, quando ele saiu da sua terra, ele já não confiava no Senhor? Ele confiava, tanto é que ele saiu, mas ele fez várias coisas que Deus não queria que ele fizesse. Por que ele fez? Porque ele estava tentando se proteger a si mesmo. Ele corria perigo. Ele estava exposto, ele estava vulnerável. Na nossa caminhada cristã, queridos, nós também estamos expostos. Nós também estamos vulneráveis. Nós adoecemos, nós morremos, nós somos diagnosticados, nós passamos por problemas, nós sofremos acidentes. E quando você precisa de socorro, qual é o seu socorro? Ele falou, o meu socorro é o Senhor que fez o céu e a terra. Parece num primeiro momento que quem tem isso, humanamente falando, ele não tem muito. Mas espiritualmente falando, se a pessoa tiver esse nível de relacionamento com Deus, ele tem tudo. Deus é tudo que ele tem, porque Deus é tudo que ele precisa. A nossa frustração no nosso relacionamento com Deus, ela reside no fato que quando nós nos aproximamos de Deus, a fé que nós temos vinda da religião, não do Evangelho, é de que quando você se aproximar mais de Deus, o Senhor vai te dar mais. Você é fiel, o Senhor vai te dar mais. Você orou bastante, o Senhor vai te dar mais. Nós não temos essa compreensão de que o Senhor vai te fortalecer e você vai vencer com menos. O Senhor vai te preparar e você vai ser vitorioso com menos. Com menos de tudo. Menos de coisas, menos de eu, menos de ego, menos de honra, menos de tudo. Para que apareça quem é que está fazendo. Isso é bíblico, de capa a capa. Lembra de Moisés, quando ele quis libertar o povo de Deus sendo filho de Faraó? Não deu certo. Aí, 40 anos depois que Moisés, de 40 anos depois e o Moisés de 40 anos atrás, coitado. Agora Moisés era um pastor de ovelhas, ele foi viver uma vida que ele odiou no passado. Ele chegou a falar para Deus, Senhor, via quem o Senhor há de enviar. Mas agora apareceu o poder de Deus na vida dele. E assim é todos. José, que era tão especial de Deus, Deus só usou depois de colocar numa prisão e ensinar ele a viver com quase nada.
E aí Deus o faz o seu governador, aí Deus faz Moisés o seu líder. O povo de Israel teve brilhantes vitórias quando eles não tinham a menor condição de vencê-las. Quando eles se sentiram capazes, algumas vezes eles perderam. Isso é nítido. De onde a gente tira essa ideia, então, de que a gente vai se aproximar de Deus e uma vez que você está mais perto de Deus, Ele vai te dar mais. Você vai ganhar mais, vai ser mais honrado, vai ser destacado. É uma ideia nossa, ela é religiosa. É do nosso coração, do nosso ego, da religião. A última coisa que a gente espera que Deus vai nos dizer é que Ele vai te abençoar com menos do que você está pensando, com menos do que você está pedindo, para que o poder dele apareça, para que não fique dúvida de que é na tua capacidade, que é do seu jeito. Então é muito fácil a gente às vezes falar: leva os meus olhos para o monte de onde virá meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas alguém para fazer essa oração aqui, para compor isso, ele tinha um relacionamento com Deus num nível que às vezes a gente não entende. E às vezes quando a gente canta ou quando a gente lê, a gente tem dificuldade de entender isso. De um Deus que Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai ser o seu socorro, e isso vai vir de uma forma que não é convencional. Falar, Deus, quando você, Ele é o grande Deus, e quando você está próximo dEle, quando você é íntimo dEle, há um estreito relacionamento, Ele vai fazer muitas coisas. Não, queridos, não é. Porque eu olho na Bíblia e vejo o anjo falando para Maria: salve, ó agraciada do Senhor. O Senhor é contigo. Tem um plano na tua vida, a sombra dele vai te envolver. Eu olho e falo: puxa, vai dar tudo bem para Maria. Maria vai nadar nessa graça de Deus. E aí eu vejo ela grávida do Filho de Deus e fugindo a pé para o Egito de Herodes. Quem quer ser essa agraciada? É o Filho de Deus. Quem está querendo matar eles é Herodes. Mata Herodes. Por que os anjos não conduziu Maria? Porque ela tem que andar a pé numa estrada perigosa. Por que ela é pobre? Que ela tem que oferecer o sacrifício do nascimento de Jesus, uma ave. Ela não tem um cordeiro. Ela é a mãe de Salvador, o Criador do universo. Por quê? Foi cuidadosamente escolhida por Deus para aquilo. Não há murmuração, há um cântico. Maria canta e diz que Deus se inclinou para a sua pequenez, para a sua baixeza, e a honrou. Eu pergunto, mas cadê tua honra, Maria? Era como perguntar: cadê tua honra, Abraão? Você saiu de lá e está aqui na Palestina, e agora você está aí de um lado para o outro, fugindo com medo. Cadê o teu Deus? É a escola de Deus. É Deus conduzindo o seu povo para aprender essa lição de que o socorro vem do Senhor. Quando o socorro vem do Senhor, Ele não dorme, Ele não transfere, Ele não encaminha, Ele não está ausente, Ele sabe de tudo. E então, nós não precisamos de um monte de coisa que a gente acha que a gente precisa para o Senhor operar. Nós precisamos do Senhor. É comum, quando a gente se aproxima de Deus, se estreita com Deus, em vez de Deus te encher, Ele te esvazia. Só que a sua vida melhora, ela não piora. Você começa a viver com menos e melhor. Enquanto que o mundo vive cada vez com mais e pior. E eles vão continuar buscando mais e vivendo sem Deus. Vai piorando a vida. E a religião, às vezes, que ela se perde nesse chamado de Deus para ser socorro de Deus, porque o socorro vem do Senhor, e muitas vezes o socorro que veio do Senhor aqui era até ímpio, mas foi mandado por Deus, foi enviado por Deus. Era elementos da natureza, era socorro angelical, muitas vezes era um rei pagão, um rei ímpio, cumprindo um propósito de Deus. Ele nem sabia o que ele estava fazendo, mas ele veio de Deus. É Deus que está no controle, cuidando dos seus. Deus movimentando reinos, Deus movimentando a natureza, Deus movimentando leis, Deus movimentando exércitos para cumprir um propósito. E veio do Senhor. O senso que
encheu Israel de gente para se recensear, era uma lei que veio do Senhor. Por isso Maria não encontrou lugar para dar à luz ao bebê numa estalagem. Não tinha estalagem, estava toda cheia. Nem na casa de familiares. Por quê? Porque tinha uma lei, todo mundo voltou para a cidade para fazer o seu recenseamento. Então as cidades estavam lotadas, a pequena Belém estava lotada. Aquela lei veio da parte do Senhor. Alguém que olha e diz, olha, o meu socorro, todos nós vamos precisar de socorro. Você sabe que horas vai precisar? Eu tenho uma proteção humana, eu tenho uma garantia, eu tenho uma segurança, eu tenho um plano, eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas é comum, às vezes, a gente, quando precisa de um socorro, você olhar em volta e falar, mas eles não podem resolver. E agora? Agora é o Senhor. Só agora. Um dia eu vi uma funcionária falando no telefone, por causa de um problema de saúde que aconteceu com a família, e ela aconselhava a pessoa que estava do outro lado, agora. Quando ela ouviu o diagnóstico, ela falou, agora ela vai precisar se aproximar de Deus, porque isso daí é só Deus. Agora. Não, esse povo aqui, eles viviam nessa dependência. Eu olho para os montes, eu olho em volta, e o meu socorro vem do Senhor. Para que não fique confusão, o Senhor que fez os céus e a terra, só tem um. Ele não dorme, ele não encaminha, não encerra o expediente, não emenda feriados, ele consegue ouvir todo mundo ao mesmo tempo. Onde quer que alguém clamar, ele está, ele é o grande eu sou. E ele pode usar quem ele quiser. Anjos, arcanjos, querubins, pessoas. É assim que nós cremos e é assim que nós o servimos. Nós somos socorridos pelo Senhor, como Ele quiser socorrer, e somos também socorro de Deus. Fomos criados para abençoar. Todo esse tratamento de choque que Deus deu para todas essas pessoas e para a nação, era para ensinar isso. Que você vai ser socorrido e pode ser direto por Deus, pode ser por alguém. Ele vai ser alguém de Deus. Quando Deus falou para Ezequias que ia dar 15 anos de vida, ele não falou assim, procure um brilhante cirurgião, ou então um anjo vai chegar e vai te tocar, você vai ser curado. Deus falou, não, passa pasta de figos. O Senhor já tinha dito que a doença dele era incurável, como é que agora vai curar com pasta de figo? Foi Deus que falou. Falou, vou usar a pasta de figos agora. Antes não tinha cura. Agora o Senhor falou, pode passar que você vai viver mais 15 anos. Era um rei. Ele tinha acesso à medicina de ponta da época. E eu posso dizer, aquela pasta de figo veio do Senhor. A glória vai ao Senhor. Meu socorro, ele vem do Senhor. Como ele virá? Tudo obedece ao Senhor. Quando Deus falou para Israel que ia discipliná-lo, Deus falou que ia levantar o reino do norte. O reino do norte era o terrível Nabucodonosor, eram os caldeus, os idólatras, gente abominável. Deus falou, vou usá-los. Nabucodonosor, meu servo. Servo de Deus porque ele se converteu? Não, ele estava cumprindo uma ordem de Deus. Deus precisava de uma cinta. Deus precisava de uma disciplina. E disse, eu entreguei a terra na mão dele. E vocês vão também. Queridos, o nosso relacionamento com Deus deve nos conduzir a um nível de nós entendermos que nós somos do Senhor. Ele entregou a vida dele para nós, e depois que ele entregou a vida dele para nós, nós entregamos a nossa vida para ele, portanto nós somos dele, e o meu socorro vem do Senhor. Quanto menos eu tentar me garantir a mim mesmo, melhor. Eu vou sofrer menos. Abraão sofreu enquanto ele confiava em Deus e tentava se garantir. Deus sabia que ele estava lá, e todos os perigos que ele corria. Deus sabe que nós estamos vivendo num mundo perigoso. Deus sabe que a gente pode ser atacado, ou ferido, ou precisar de socorro a qualquer momento, por qualquer motivo. E você vai precisar de socorro. E o melhor socorro que tem é o Senhor que fez os céus e a terra. Ele não dorme, ele não encaminha, ele é presente, ele entra no centro cirúrgico, ele entra na intimidade do quarto, na madrugada, no fim de semana, ele entra no profundo da sua mente, do seu ser.
pode nos atender aonde ninguém nos atenderia, pode nos confortar onde ninguém nos confortaria. O que nós precisamos é caminhar no nosso relacionamento com Deus para entender isso, deixar esse caminho da religião que o judaísmo andou e hoje o cristianismo anda também, de que Deus é procurado em nome de uma fé, de um relacionamento, de alguém que quer fazer barganhas. O que é mais de Deus? Eu vou procurar Deus porque eu quero que Deus me dê mais, eu vou servi-lo porque eu quero que Ele me dê mais. E às vezes é frustrante para a pessoa quando ele se relaciona com Deus e Deus o capacita, o ensina a viver com menos. O próprio Jesus foi o maior exemplo de alguém que viveu com tão pouco nessa vida e foi capaz de vencer o plano que Deus tinha para a vida dele. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Se posicione diante de Deus. Muitas vezes os discípulos pediram mais para Deus. E Deus disse que Ele não daria mais. Ele daria forças. Eles pediram mais fé. E Jesus não deu mais fé. Jesus falou que a fé, ela começa num grão de semente de mostarda. Olha como Ele deu muito pouco. Falou, vou te dar uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas ela vai crescer. Ela vai ser suficiente. Então vamos entender que o que Deus já nos deu, Ele nos chamou, Ele se achou, Ele mandou o convite. É porque Ele quer ser o nosso Senhor. Ele disse, meu filho vai casar e eu quero que você esteja lá. Eu tenho um trabalho e eu quero que você vá fazer. Eu tenho uma vinha e eu quero que você me dê o seu fruto. Só que na nossa caminhada nós precisamos de socorro, a gente corre perigos. E Deus quer que a gente viva essa vida. Eu olho em volta para o mundo e vejo todo tipo de proteção que o mundo pode oferecer. Mas o meu socorro vem do Senhor. Meu Deus que criou os céus e a terra, Ele não dorme. Ele não vai deixar o meu pé desviar. Ele não vai abrir mão da minha vida. Ele vai me guardar de todo o mal. Preciso aprender isso. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Acabamos, ó Deus, de meditarmos na Tua palavra. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos perdoe quando nós não entendemos a Tua ordem, ó Deus, e pedimos mal, quando nós retardamos, ó Deus, o Seu propósito na nossa vida, quando nós queremos que o Senhor faça do nosso jeito, até, ó Deus, atentarmos para a Sua palavra. Mas ao atentarmos, ó Deus, para a Sua palavra, nós renunciamos o nosso próprio querer, a nossa própria vontade, o nosso próprio conceito, e nós queremos trocá-lo para vivermos, ó Deus, o Seu querer, a Sua palavra, o Seu propósito na nossa vida. O que nós precisamos mesmo, ó Deus, é que o Senhor seja vitorioso em nós, que o Senhor apareça na nossa vida. Que a nossa vida, ó Deus, seja um canal. Que o Senhor esteja usando quem o Senhor quer usar. E também nos usando, ó Deus, para sermos o Teu socorro na vida de alguém. Deus,
use a vida de cada um aqui, ó Pai, para ser um canal de bênção. Que possamos entender, ó Deus, que somos abençoados quando abençoamos. Que quando estamos cumprindo o seu propósito na nossa vida, é aí, ó Deus, que o teu poder se manifesta, que o teu agir acontece. Por isso, Pai, nós não temos vergonha de pedir perdão, ó Deus, pelas vezes que incomodamos com pedidos sem sentido, contra o teu propósito, contra a tua revelação. Mas nós oramos, Deus, em nome de Jesus, e recebemos a tua palavra como tua palavra para a nossa vida, e queremos dizer, ó Deus, que o Senhor nos basta, a tua graça é suficiente, o teu cuidado é suficiente, nós não precisamos de absolutamente mais nada, porque o Senhor é o Deus que criou os céus e a terra, e tudo, ó Deus, está diante de ti, e nós somos teus, comprados com o sangue de Jesus, e queremos que a tua vontade, o teu propósito eterno aconteça na nossa vida, que o teu poder, ó Deus, se manifeste na nossa vida, que o socorro divino para a glória do teu nome, para testemunho do teu santo Filho, ele aconteça, ó Deus, no meio do teu povo. Que nos nossos livramentos, nas nossas libertações, nas nossas curas, fique claro, ó Deus, para quem quiser ver, que o Senhor caminha no meio do seu povo, que o Senhor é o Deus do seu povo, que o Senhor se importa, ó Deus, com o seu povo, e que o seu povo está guardado, protegido, o seu povo está sendo conduzido, ó Deus, dentro de um propósito eterno, ainda que humanamente pareça, ó Deus, que o Senhor nos conduz em menos, mas a tua graça é infinitamente mais. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, manifeste este poder no nosso meio. Olha para a vida de cada um aqui. Tu sabes, ó Deus, o que cada um está vivendo. O Senhor sabe, ó Deus, aonde cada um está precisando de socorro, aonde o inimigo avança, aonde, ó Deus, a fraqueza aumenta, aonde, ó Deus, a luta é mais intensa, aonde os gigantes atacam. Mas em qualquer uma dessas situações, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o teu nome, ó Deus, para sempre será glorificado no nosso meio. Eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, manifesta, ó Deus, este livramento, este poder, esta autoridade na vida diária do seu povo na face da terra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.